paz. Bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos então, à nossa casa de todos nós, né? E um prazer estar aqui hoje com tanto carinho, com tanta recepção amorosa, que com certeza ajuda que a nossa palestra seja melhor. O tema que eu escolhi hoje é um tema em que a responsabilidade pesa muito, que é falar um pouquinho de Chico Xavier. Então, essa palestra, ela se chama Chico Xavier em Nossas Vidas. Então, o intuito dela foi trazer um pouquinho da história do Chico e trazer lições que ele nos deixou no nosso dia a dia. Então, seria esse o nosso objetivo aqui desse momento. Então, claro que Deus nos ampare nessa tarefa. Então, Chico Xavier, uma vida, muitas lições. Chico, gente, nasceu no dia 2 de abril de 1910. Ou seja, né, vamos colocar assim, no nosso século passado, comecinho ali. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, gente. Pedro Leopoldo é uma cidade mineira. Então, Chico, boa gente, mineiro. E é uma cidade muito modesta, né? E naquela época ainda, né, com menos habitantes, uma cidade pequena. E ela é localizada na região metropolitana, ali perto de Belo Horizonte. Tinha ali 60 mil habitantes. Se a gente comparar com Campinas, com tantas pessoas, dava boa diferença. E o Chico, gente, ele era filho de um casal muito simples também. Então, a mãe dele era Maria João de Deus, que era uma lavadeira, e o pai, João Cândido Xavier, era também operário. E não só o Chico, né, gente, mas 8 irmãos dividiam a casa. Casa bem cheia, né? Também modesta. E ele era um menino muito especial, muito obediente, muito cuidadoso e também ativo. Porém, desde essa época, desde pequeno, com 4 anos, ele via e ouvia pessoas que, para os seus pais, não estavam lá. Então, desde muito cedo também, os pais o levavam à igreja, na esperança de que ele se curasse, não é? Entre aspas, aí, daquela condição de ver espíritos. Então, ele tinha ali também vários fenômenos que principalmente preocupavam o seu pai, porque a mãe compreendia e via que o filho era sincero. Se ele está realmente vendo, ele não haveria de estar mentindo. Então, ela acreditava nele e o apoiava muito. Até que, gente, Chico já nos ensina as primeiras lições quando ele é criança. Porque aos 5 anos de idade ele fica órfão de mãe. Então a mãe parte e o pai vê-se na situação com uns 8 filhos. Não é fácil. Se a gente vê aí, a situação até hoje em dia seria muito, muito difícil. E aí, nesse momento, o pai teve que fazer uma decisão, que foi a de escolher ali pessoas que o pudessem ajudar, que tivessem ali amigos, parentes próximos, em que ele pudesse dividir as crianças para conseguir cuidar. Então, ele toma essa decisão, né, entrega 6 dos 9 filhos para cuidados com outras pessoas. E o Chico também foi designado aí, foi entregue, né, para uma que era sua madrinha. Então, Dona Rita. Porém, gente, a Dona Rita, ela se encontrava assim, num desequilíbrio muito profundo, por assim dizer. Então, ela olhava o Chico e sentia ódio, sentia raiva. Hoje a gente entende que provavelmente era um processo ali de obsessão, em que ela se irritava extremamente e descontava no Chico, com surras, com maus tratos. Deixava ele sem comer dias.
fazia ali realmente maus tratos terríveis. E ainda falava para o Chico: esse menino tem o diabo no corpo. A visão, né? Então, assim, Chico chorava muito, orava muito, com 5 anos, sentia muita falta da mãe, mas ele já via a mãe. Então, querendo ou não, mesmo passando por toda essa dificuldade, o consolo dele era quando ele ia no quintal dessa dona Rita, né, da tia dele, da madrinha, e via lá as bananeiras onde ele se ajoelhava para orar. E aí orava muito e aparecia para ele a mãe, o espírito da mãe, que falava: calma, meu filho, não se incomode, tudo passa, e se você não reclamar, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Então, todos esses 2 anos, na verdade, ele ficou com 2 anos ali naquela situação, dos 5 aos 7 anos. Mas todos os dias a mãe aparecia. E é muito legal, o pessoal tem vários livros de causos, né, do Chico, das histórias, que vários casos acontecem ali. Tem um caso em que a madrinha tinha deixado ele 2 dias sem comer. E aí ele lá em oração e pedindo para ajuda para a mãe. E aí chega um cachorrinho trazendo um jatobá, bem graúdo, né, digamos assim, um fruto ali de uma árvore, em que ele conseguiu quebrar aquele fruto e com água ele se alimentou e sustentou durante esse tempo. Então, só para falar um dos causos, né? Mas tem muitos que aí depois foram contados. Então, ainda menino, ele aprendeu a se manter calmo, manter resignado, mesmo com as agressões. Então, as primeiras lições que a gente traz para a nossa vida é quantas vezes, gente, estou falando aqui, isso eu também, tá? Quantas vezes a gente se irrita com as situações que a gente tem na vida, ou fala, não suporto mais, e quer sair daquela situação, quando nós estamos sendo agredidos, quando a gente pensa em agressão, não só agressão física, mas agressão verbal, agressão emocional, a gente sempre pensa ou em fugir ou em agredir. Então, não que a gente deva se conformar e não buscar mudanças, mas Chico se apegava muito na oração. Porque naquele momento, depois, né, que Chico cresce, ele entende que como ele iria, para quem ele iria buscar, quem conseguiria cuidar dele naquele momento. Então, mesmo de uma forma ruim, era aquele momento ali de luta que ele estava sendo ensinado. Então foi isso que a mãe mostrou muito, e através da oração e da paciência que ele teve, ele conseguiu passar por essa provação. E algum tempo depois, como eu disse, 2 anos depois, o pai do Chico casou-se de novo com outra esposa, né, a Cidália, e uma das primeiras vontades que ela teve foi falar assim: olha, tem 6 filhos nossos que estão aí, nós vamos trazê-los todos de volta. Vamos nos apertar aqui na nossa casa, mas nós vamos criá-los todos juntos. E aí, com isso, Chico volta para casa. E a mãe dele já tinha falado, né, que ele tivesse paciência, que um anjo bom traria ele novamente, tiraria ele dessas tristezas. E assim fez. E ele falou, quando encontrou a Cidália, ele falou que para ele ela era o anjo bom, que a mãe dele tinha prometido, tinha anunciado. Então, essa madrasta, né, a Cidália, começou ali uma horta onde o Chico já ajudava, já trabalhava desde pequenininho. O menino trabalhador, hein? Trabalhou, como é que diz assim, da vida toda. E aí ele voltou a frequentar a escola também, depois de alguns anos. E aí foi tratado, graças a Deus, com muito carinho pela madrinha. E na escola conseguiu terminar o curso primário e também já começou a trabalhar numa fábrica. Ele estudava,
de manhãzinha, das 7 da manhã até as 2 da tarde. Das 3 da tarde até as 2 da manhã ele trabalhava numa fábrica de tecido. Naquela época, né, se for pensar, ainda crianças, as pessoas começavam a trabalhar, e ainda nesses horários. Então, 2 da manhã, 3 da manhã ele chegava em casa, para 7 tá estudando novamente. E assim ele entregava também o dinheiro em casa para cuidar de todos os irmãos. E ainda a família aumentou, viu, gente? A família era muito próspera. Ainda tiveram mais 6 filhos. Então a casa ficou cheia. Muito cheia. Então, quando o Chico estava com 17 anos, partiu a madrasta Cidália. Mas Cidália via a mediunidade de Chico continuava, ele continuava indo à igreja também, se confessando, continuava ajudando em casa. E a Cidália tinha uma amizade muito importante com ele, né? Espiritualmente ela acreditava muito nele. Quando ela parte, também é amparada no mundo espiritual. Então Chico ficou com as 2 mãezinhas do lado de lá e seguiu trabalhando. E uma das irmãs do Chico entrou num processo de obsessão muito descontrolado. Ela sofria muito. E aí todos também, né, falavam assim, Chico, você tem que ajudar a sua irmã. E aí, com isso, Chico conheceu o espiritismo. Porque um dos casais, amigos assim da família, viram a irmã daquela maneira, e falaram para o Chico, Chico, venha conosco para você fizeram, né, uma sessão mediúnica em casa, na casa desses amigos, que era Hermínio e Dona Carmen Perácio, e aí conseguiu a cura da irmã, que estava, né, muito sofrida, tinha que ficar amarrada de tão estado ali de obsessão muito profunda. E aí, com o auxílio do Chico, ele viu ali também, foram ali naquelas sessões que começou ainda a aparecer mais a mediunidade de Chico, que era aquela mediunidade de escrita, mediunidade falada. Então, a partir dali em diante, Chico começou a fazer sempre o evangelho no lar, após a cura da irmã, e manteve esse bom hábito. Claro, também é uma lição para nós, né? E aí, em 1927, foi fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência, na casa de um dos irmãos do Chico. E aí, gente, começaram também as sessões mediúnicas. Então, Chico, em 1927, começa a estudar o espiritismo com mais afinco. Ele vai até a igreja, onde tem, né, um padre muito amigo, que o acompanhava, pede a bênção do padre e diz que ele seguirá esse caminho com mais firmeza. Então, olha que legal, uma frase que Chico falou quando ele viu a vida dele, né, até aquele momento, e começou a estudar o espiritismo, ele concluiu: penso que tudo o que passei na vida, na infância, tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci era o que eu necessitava para servir na condição de médium. Então aí ele entende que tudo aquilo que ele havia passado até agora estava preparando ele para uma tarefa muito maior. Então, o que seria um motivo de revolta, mais uma vez, transforma-se em força. Então, acho que é assim também para nós. O meio que a gente está hoje, o lugar que nós estamos hoje, está nos ensinando muito de diferentes formas. Então, com certeza, se a gente olhar como nós éramos o ano passado, o ano retrasado, se a gente não vê uma melhora, é muito estranho, viu? Porque todos nós estamos melhorando, ano após ano, dia após dia. Às vezes, os nossos pensamentos de hoje não são os mesmos. Então, com isso tudo, e olha que Chico, né, igual a gente vê, era bem maduro, mas mesmo assim ele teve um amadurecimento. E aí, nessa época, surgiu o nosso querido Emmanuel. Em 1931, pela primeira vez, então Chico começou em 1927 os trabalhos ali na mediunidade. Em 1931,
surge Emmanuel, que era o seu protetor espiritual. Ah, Emmanuel surgiu ali naquele momento? Na verdade, não. Ele estava ali acompanhando, como o nosso protetor espiritual, todos nós temos. E aí, Emmanuel mostra ali que a tarefa do Chico estava apenas começando e que ele deveria trabalhar muito ao seu lado por longo tempo, mas que deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec, ou seja, continuar estudando. E Emmanuel pôs as 3 condições famosas aí para Chico e ele trabalharem juntos. 3 condições. A primeira era disciplina, a segunda era disciplina e a terceira e mais importante, disciplina. Poxa vida. Então ele falou, vamos me disciplinar, hein? Então, 1931 surge Emmanuel, e aí, qual era a disciplina de Chico, pessoal? A disciplina de Chico é que ele trabalhava numa venda, né? Como todos nós, ali, trabalhando firme, vinha para casa e não acabava não, ele ia para sessões mediúnicas, ele ajudava as pessoas que vinham doentes, necessitados que vinham na porta e vinham muito, e ainda sentava religiosamente no mesmo horário para escrever com Emmanuel. E aí, em 1932, saiu o primeiro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, que foi o Parnaso Além Túmulo. Então, Parnaso, claro, ele despertou muitas críticas. Muita gente leu o livro, porque o Parnaso Além Túmulo, ele é uma coletânea de poesias, poemas, assinados por espíritos, no caso, né, poetas do passado, assinavam ali. E quem lia aquela obra, quem lê até hoje, vê o estilo de cada um dos poetas citados. Então, era uma, digamos assim, uma afirmação de que a vida continua muito forte. E, claro, isso despertou críticas, despertou dúvidas ali a respeito do trabalho. Falavam, quem é essa pessoa? Surgiu do nada e agora publica um livro com centenas de poemas de poetas que estão do lado de lá. Quem que é essa pessoa? Então, houve também muitas críticas, mas o que foi aí colocado... lembram, né, gente? O Chico fez até o primário. Então, se é difícil para nós, aí, imagine. Então, assim, o que foi colocado para o Chico é que ele deveria perseverar, não deveria se ater às críticas e deveria seguir em frente. E foi assim que ele fez. Essa era a disciplina que o Emmanuel estava anunciando, além da persistência. E uma vez perguntaram para o Chico, gente, qual que era a metodologia, porque muita gente queria escrever também, né? Falava assim, olha, qual que é a metodologia que o Emmanuel tem feito com você para o seu desenvolvimento mediúnico? E aí, quantos de nós esperaríamos que o Chico tivesse respondido que é por causa das características dele, né? De mediunidade, de qualidades, mas ele só respondeu, estudo e trabalho, com disciplina e dever cumprido. Então ele colocou uma receita que todos nós conseguimos cumprir, certo? Se a gente quer se desenvolver hoje, estamos aqui hoje no Espiritismo, e queremos nos desenvolver na mediunidade, queremos ser melhores, qual que é a receita? Foi essa a pergunta. Então ele colocou disciplina, estudo e dever cumprido. A gente consegue, eu acho que todos nós temos esses 3 ingredientes. E aí, em 1943, um novo parceiro de Chico surge, uma nova entidade espiritual, que assinava as obras como pseudônimo de André Luiz. Então, surge André Luiz e, começando pelo Nosso Lar, livro Nosso Lar, importantíssimo, lindo, e virou filme, viu, gente? Vale a pena também conferir. 11 livros surgiram depois desse encontro.
além de fazer as psicografias, pessoal, além do Emmanuel, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz ia crescendo na fila. Outros espíritos também, Bezerra de Menezes, Meimei, outros também, amigos espirituais, iam. E além disso, tinha a parte, além da psicografia, tinham as sessões mediúnicas, onde ele atendia pela psicofonia, pela vidência, pela psicografia. Então, muitas cartas, cartas do além, de amigos que já se foram, né? E que aquelas famílias que estavam ali precisavam de uma palavra de consolo. Então, eu fico olhando, gente, eu acho que o dia do Chico não é possível que tenha 24 horas. Eu contei, eu falei, meu Deus, que hora que ele dormia? Tá aí esse detalhe. Ele trabalhava mesmo. E muitas vezes a gente, digamos assim, né, fica espantado com essa missão. Em 1959, por motivos de saúde, então Chico ainda também, pessoal, tinha problemas de saúde, eles tinham problemas de visão. Então, muitas vezes a gente vê, né, o Chico com aqueles óculos, não era só charme, viu, gente? Era glaucoma. Então, Chico sofria muito dos olhos. E muitas vezes ele foi tratado também espiritualmente para que ele pudesse continuar na tarefa. E também sofria do coração. Acho que porque o coração dele era muito grande, né? Abrigava muita gente, mas aí ele tinha ali problemas cardíacos. Então, ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba por motivos de saúde, mas ali ficou na comunhão espírita cristã. Então, continuou trabalhando junto ao centro espírita. E, além disso, minha gente, por isso que eu estou falando que não é possível que tenha 24 horas, ele visitava. Imagina você lá na sua casinha, bate na porta o Chico. Meu Deus, eu acho que eu desmaio. Eu sirvo um cafezinho, mas depois eu desmaio. Mas assim, ele visitava famílias de acamados, de pessoas que não podiam ir ao centro. Era o passe delivery. Olha só que chique. Ele vinha para atender, para conversar, para levar alegria, porque ele era muito alegre, fazia, né? Levava a vida, digamos assim, com tanto trabalho, ainda com uma visão de bom humor, de carinho. Então, ele acompanhava aí, chamavam de peregrinação dos sábados. Então, não era só ele, várias pessoas vinham atrás. Olha que chique. E claro, gente, mesmo com tantas tarefas, ainda assim, ele continuava sendo acusado diversas vezes de fraude, via o seu nome envolvido em polêmicas, mesmo tendo uma vida muito simples, mesmo tendo uma vida muito regrada e com muito trabalho. Então, como todos nós, às vezes nós pensamos assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo bem, eu estou agindo no bem, mas mesmo assim tem alguém que fala, tem alguém que me persegue, tem alguém que vê ali o meu defeito. Faz parte. É isso que, na verdade, é o que a gente tem que trazer de conhecimento para a nossa vida, é que a conduta do Chico, ele trouxe muito para o espiritismo, mas mesmo assim ele teve pessoas falando coisas ruins sobre ele, mas que ele nunca perdeu tempo em defender a si próprio. Ele investiu tempo a socorrer os companheiros que necessitavam de fome, de pão e consolo. E claro, pessoal, vocês sabiam que o Chico foi aposentado? Ele trabalhou durante 30 anos. Ele trabalhou numa fazenda, na Fazenda Modelo, do Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo ainda. Ele começou a trabalhar muito cedo, né? E depois ele se transferiu. Mas ele era datilógrafo, ou seja, ele escrevia. Além disso, ele trabalhava escrevendo, né? Olha só, datilografava. E com isso ele recebia a aposentadoria dele, ali o din-din. A gente sabe que a aposentadoria é apertado, né? E mesmo com o dinheirinho dele, ele sempre reservava o auxílio ali para os pobres. E vamos pensar, gente, que o nosso carteiro do além, como ele se intitulava, ele trazia, né, as mensagens, ele sofria dificuldades.
porque dentro da ajuda que ele sempre dava para as pessoas, muitos ajudavam, doavam, mas ainda assim era muito difícil. E eu trouxe uma historinha aqui para ilustrar isso, que mesmo nas dificuldades, nós somos muito ajudados. Então, uma vez em Pedro Leopoldo, Chico ensinava catecismo às crianças. Mas um dia ele foi proibido de fazer isso, porque ele já não tinha vínculos com a igreja. Isso logo no comecinho, né? Fui proibido porque me tornara espírita. Fiquei em casa, mas as crianças queriam o tio Chico. E foram, então as famílias levaram as crianças lá em casa, ele contando. E eu fiquei com muita pena, porque na igreja eles tinham lanche. Já eram 2 horas e eu só tinha água e pãozinho, um pedacinho de pão em casa. Eram 40 crianças. Então, como eu iria alimentar as crianças? Nesse momento, eu fiz uma prece, pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não poderiam ficar com fome. Como eu iria fazer? Estávamos embaixo de uma árvore e então um vento muito estranho começou a balançar. Imagine o Chico, as 40 crianças, as famílias das 40 crianças e as árvores. Parecia que ia entortar a árvore, um vento mesmo violento. E aí, nesse momento, gente, uma vizinha foi olhar o que estava acontecendo, né? E viu, Chico, o que é isso? Que barulho é esse? Aí ele, o vento. O vento e essas crianças. Catecismo. Eu só conseguia falar a palavra. Você não deu nada para eles comerem até agora? Não tem. Ô, Chico, eu tenho aqui, olha, bolo e pão para as crianças. Acabei de fazer. E a outra vizinha pôs a carinha para fora. Meu Deus, que ventania! Chico, que é isso? O vento. E essas crianças? O catecismo. Ô, Chico, tem ajuda aqui. Então, com isso, minha gente, olha só. E assim, 12 famílias que estavam ali em volta e que ficaram assustadas com o vento, e que viram as crianças e que viram a situação, se compadeceram e passaram a oferecer o lanche para as crianças, não só naquele dia, mas em todas as sessões de catecismo que foram feitas. Então, assim, emociona a gente, porque a fé dele era tão grande. E aí está, digamos assim, para a gente também, encerrando, está a grande lição de Chico, que foi uma lição de fé e de amor. Que quando a gente ama, quando a gente se preocupa com o outro, como ocorre aqui, recebendo os idosos, recebendo pessoas que estão necessitadas, recebendo espíritos necessitados, às vezes a gente olha e vê que não tem condição de ajudar. Mas, como Chico ensinou, em mais de 400 livros, o pouco que você tenha é muito. Se for com Deus, é muito. Se for com boa vontade, será sempre multiplicado. Então, independente da nossa pequenez ou da nossa falta de recursos, se a gente tem um grande recurso que é a vida, se a gente tem um grande recurso que é a boa vontade, que a gente possa fazer, porque com certeza as condições aparecem. E também, falando também de Chico, ele tinha um pedido, sabia? Tinha 2. Quando ele partisse, que ele pudesse trabalhar, na verdade, vamos colocar 3. Ele tinha um primeiro desejo que era trabalhar muito, aproveitar o tempo. E ele partiu aos 92 anos, sendo feitos tantos atendimentos. Que ele partisse no momento em que ele não despertasse tristeza nas pessoas. Então ele partiu numa das últimas vitórias ali, né, de Copa. Quando a gente se deu conta, tinha notícia, né, da partida do Chico. São mais de 20 anos agora, viu, gente? Parece que foi ontem, né?
E o terceiro pedido é que ele continuasse trabalhando do lado de lá. E eu tenho certeza que ele continua. Então, que a gente possa levar essa inspiração de trabalho, de boa vontade e seguirmos a nossa encarnação com o dever que nos cabe. Mesmo que Chico não gostasse de ser chamado assim, ele era um missionário. Então, a tarefa dele no bem era uma grande tarefa. E que ele teve sucesso por não ter desistido. Mas a nós temos também as nossas tarefas. Então, vamos olhar para elas e fazer o melhor que nós tivermos ao nosso alcance, claro, com a certeza de que Deus está conosco. Então, essa é a minha mensagem de hoje, espero que tenha sido útil, para mim foi muito. Então, que Deus nos abençoe a todos. Falar